Após condenação a 14 anos de prisão de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por ter pichado a estátua da Justiça enquanto tentava dar um golpe de Estado, o deputado Nicolas Ferreira veio a público nas redes sociais manifestar sua revolta e afirmou que a solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, fazendo referência ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil é dominado por canalhas. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence, completou o bolsonarista. Comete crime o deputado ao pregar mais uma vez golpe de Estado. Resta saber até quando parlamentares poderão usar de seus cargos para cometer crimes contra o país. Além disso, o motivo da revolta do deputado é uma mentira, pois no caso a mulher não foi condenada por pichar uma estátua, mas por diversos crimes. Ironicamente, a própria inteligência artificial do X desmentiu o deputado. Um usuário perguntou à rede social: "É verdade que Débora foi condenada só por causa de um batom?" E o robô respondeu: "Não, Débora não foi condenada só por causa de um batom. Ela recebeu 14 anos de prisão por múltiplas acusações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio protegido." O ato de escrever "perdeu o mané com batom" na estátua da Justiça foi apenas parte do caso, não o único motivo. A sentença reflete a gravidade das ações antidemocráticas, embora alguns considerem a pena severa. É importante verificar os fatos para evitar desinformação. Um outro usuário tenta se aproveitar da situação e repercutir uma distorção usada nas bolhas bolsonaristas. Entretanto, acabou mal. Ela perguntou: "Você sabia que a Débora foi acusada de associação criminosa armada e não portava arma nenhuma?" E recebeu a seguinte resposta: "Sim, Débora Rodrigues dos Santos foi acusada de associação criminosa armada, mesmo sem portar arma. Pela lei brasileira, artigo 288, Código Penal, a acusação se baseia na ação do grupo, que era armado, não em cada indivíduo. Ela foi condenada a 14 anos por vários crimes, incluindo tentativa de golpe, além da pichação "perdeu o mané" na estátua da Justiça em 8 de janeiro de 2023. Há debate sobre a severidade da pena, mas a lei permite essa interpretação. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos. Ditado este que não vale para os bolsonaristas que criam em meio aos seus currais realidades paralelas, onde fatos são distorcidos gerando radicalização. Durante o julgamento dos núcleos golpistas, Alexandre de Moraes reforçou a dosimetria da pena da condenada. É um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. A questão da dosimetria aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. Essa fala de Moraes foi para responder a Fux, que havia pedido vista deste processo para rever as circunstâncias dos crimes cometidos. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes
na sua vida, tem sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Moraes, após mostrar as imagens flagrantes do dia 8, trouxe uma reflexão importante sobre essa discussão inflamada por radicais extremistas, a fim de angariar essa anistia. E que as pessoas de boa fé, as pessoas de bem, porque as pessoas de má fé, nessa vida é difícil convencer. Mas as pessoas de boa fé, às vezes, são enganadas por milícias digitais, robôs, uma série de mensagens. Então, é muito importante olhar isso e cada pessoa de boa fé, presidente, se fazer uma pergunta, uma só. Se, da mesma forma que invadiram a Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar, agredindo policiais, uma verdadeira batalha campal, com pessoas feridas e com claro intuito, e a faixa mostrava bem as declarações, e eu já disse aqui vários interrogatórios nas ações penais individuais, que as pessoas diziam, não, nós fomos orientados a ingressar porque daí seria necessário uma GLO e iríamos convencer as Forças Armadas a aderir ao golpe. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar, se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Acima do entendimento da pena, o fato principal é que houve um atentado à democracia, uma tentativa de derrubar a democracia e anular as eleições vencidas por Lula. Discursos como o de Nicolas inflaram a multidão que foi a Brasília destruir os prédios dos três poderes da República. E enquanto houver espaço para a propagação deste tipo de mentiras inflamatórias da violência e da barbárie, estaremos em risco de um novo golpe.